Pensem um pouco no mapa do mundo. Agora, imaginem apagar todas as fronteiras em terra. O que sobra? Um oceano imenso, né? Cobrindo mais de 70% do planeta. Mas olha, não se enganem. Essa imensidão azul não é um território sem lei, não. Existem fronteiras, só que invisíveis. E elas são tão reais quanto as que a gente vê em terra. São elas que decidem quem pode pescar, quem pode tirar petróleo e quem pode simplesmente passar por ali. Hoje, a gente vai navegar por essas águas para desvendar esse mapa jurídico que governa os nossos oceanos. A pergunta que moveu nações por séculos é justamente essa. Afinal, quem é o dono do mar? Será que um país pode reivindicar um oceano inteiro como se fosse o seu quintal? Ou o mar pertence a todo mundo, como se fosse uma grande avenida global? E essa questão, claro, gerou um debate histórico com duas ideias bem opostas. De um lado, tinha a visão do mare clausum, ou seja, o mar fechado, defendendo que os mares podiam sim ser controlados por uma nação. E do outro, o mar liberum, o mar livre, que argumentava que os oceanos eram abertos para todo mundo navegar e fazer comércio. Foi uma verdadeira batalha de gigantes que acabou moldando o direito internacional como a gente conhece. No fim, essa disputa antiga levou à criação de um dos acordos mais importantes do mundo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E o interessante é que ela não escolheu um lado ou outro. Na verdade, ela criou um sistema super engenhoso. Vamos começar essa jornada saindo da costa em direção ao mar aberto para encontrar essas tais fronteiras invisíveis. E a nossa primeira parada é para conhecer o mar territorial. Pensem nele como o quintal marítimo de uma nação. Olhem só para este mapa. Saindo ali da linha da costa, a primeira faixa que a gente encontra é justamente o mar territorial. É bem aqui que a soberania de um país se estende para dentro do oceano. O jeito mais fácil de entender o mar territorial é pensar que ele é parte do território de um país, só que feito de água. A soberania aqui é completa. Vale para a superfície, para o espaço aéreo logo acima, para o fundo do mar e para tudo que estiver abaixo dele. E até onde vai essa soberania toda? Bom, a Convenção estabeleceu um limite que todo mundo aceita. 12 milhas náuticas contadas a partir da linha da costa. Isso dá mais ou menos uns 22 quilômetros. E dentro dessa faixa, as leis do país costeiro valem com força total. Agora, aqui tem um ponto fundamental. Apesar dessa soberania toda, o país não pode simplesmente fechar o seu mar territorial. Ele precisa garantir o que a gente chama de direito de passagem inocente. Isso quer dizer que navios de outros países podem cruzar essas águas desde que seja de forma contínua e rápida. Mas o que seria uma passagem que não é inocente? A lista é bem clara. Coisas como manobras militares, espionagem, pesca ou poluir de propósito são consideradas prejudiciais. E nesses casos, aí sim, o Estado costeiro tem todo o direito de intervir e até de impedir a passagem. Seguindo em frente na nossa viagem, a gente chega na zona contígua. Ela funciona quase como um ponto de controle de segurança. De volta para o nosso mapa. Vejam que, logo depois do mar territorial, vem a zona contígua. Ela se estende por mais 12 milhas náuticas mar adentro. A grande diferença aqui é que o assunto não é mais soberania, e sim fiscalização. É nessa área que um país pode, por exemplo, interceptar um navio suspeito de contrabando ou de violar leis de imigração, antes mesmo que ele chegue no mar territorial. É uma zona de prevenção. Então, somando tudo, a zona contígua vai até 24 milhas náuticas da linha de base da costa. São as 12 milhas do mar territorial, mais as 12 milhas dessa zona de fiscalização. Agora sim, avançando mais um pouco, a gente chega na Zona Econômica Exclusiva, que é o verdadeiro baú do tesouro dos oceanos. A escala aqui é outra, é impressionante. A Zona Econômica Exclusiva, ou ZEE, como é conhecida, é essa área gigantesca que a gente vai ver em detalhes agora. A palavra-chave aqui é direitos soberanos para fins econômicos. O que isso quer dizer? Que o país não tem soberania total, mas ele tem o direito exclusivo de explorar todos os recursos naturais que estão ali. Isso vale para os peixes na água, para o petróleo lá no fundo e até para a energia dos ventos e das marés. E o tamanho disso? A ZEE se estende por 200 milhas náuticas da costa. Isso é mais ou menos 370 quilômetros. Para um país como o Brasil, por exemplo, isso representa uma área marítima imensa, que a gente até chama de Amazônia Azul, super rica em recursos e biodiversidade. E o que tem dentro desse baú do tesouro? Bem, a camada do pré-sal é um exemplo perfeito.
São reservas gigantescas de petróleo e gás, a quilômetros de profundidade, embaixo de uma camada de sal super espessa. A ZEZ garante que a exploração disso tudo pertença exclusivamente ao país costeiro. Mas atenção para um detalhe super importante. A exclusividade da ZE é sobre os recursos. O direito de navegar e de sobrevoar a área continua livre para todos os outros países. Ou seja, a ZE é o quintal econômico de um país, mas continua sendo uma via expressa internacional para todo o resto. E, finalmente, navegando para além de todas essas zonas, a gente chega no alto mar, o grande patrimônio comum global. Esse princípio é a alma do que governa o alto mar. Nenhum país pode chegar e falar: isso aqui é meu. Os recursos, principalmente os minerais do fundo do mar, pertencem à humanidade inteira, não a uma nação só. O alto mar é a zona da liberdade. Liberdade de navegação, de pesca, de pesquisa científica. Mas não é uma terra sem lei, tá? Existe o chamado direito de visita, que permite, por exemplo, que um navio de guerra aborde uma outra embarcação se houver suspeita de crimes graves como pirataria, tráfico de escravos ou transmissão de rádio ilegal. A liberdade existe, mas com responsabilidade. E assim a gente completa essa jornada. Fomos do controle soberano lá no mar territorial, passamos pela gestão econômica da ZAZ e chegamos na liberdade compartilhada do alto mar. Essas linhas invisíveis são, sem dúvida, um feito incrível da diplomacia, né? Criaram uma ordem nesse oceano gigantesco. Mas a pergunta que fica no ar é: com a mineração em águas profundas e novas tecnologias surgindo a todo momento, será que esse mapa, criado no século XX, vai continuar guiando a gente com segurança pelas águas do futuro? Fica aí a reflexão.